todos. Mais uma vez estamos aqui no nosso encontro, no nosso diálogo. A nossa Associação Espírita Jesus de Nazaré, na cidade de Feira de Santana. Nosso canal YouTube, que vem passando várias palestras. E hoje estou aqui com mais um diálogo para vocês e para mim também. Porque quem fala, antes de tudo, precisa ouvir. Nosso tema de hoje é o Espiritismo e a espiritualidade como terapêutica no tratamento da depressão. Você tem ouvido muito falar sobre depressão e como os índices aumentaram no processo da pandemia e agora como sequela da pandemia, a depressão. A depressão é um transtorno mental causado por uma complexidade de fatores, incluindo aí o orgânico, o psicológico, o ambiental e incluindo no cunho da doutrina espírita o espiritual. Esse trabalho de hoje foi pautado no livro Depressão, Corpo, Mente e Alma, escrito em 2010 pelo então escritor, espírita e médico Wagner Luiz Garcia Teodoro. A depressão ela é considerada pela OMS hoje como um mal do século. A depressão ocupa, na atualidade, o segundo lugar no mundo como problema de saúde mental. No primeiro ano de combate ao Covid-19, nós tivemos um aumento de 25% de casos de depressão. Nesses aumentos se percebeu que mulheres e jovens que tinham maior incidência e além de maior incidência apresentavam um maior índice de mortalidade. Isso no contexto que todo mundo sabe que muitos casos de depressão geram ao suicídio. Então é muito triste saber que as mulheres e os jovens são mais acometidos nessa estatística negativa. Estima-se pela OMS que 330 milhões de pessoas sofram com a depressão. O Atlas de Saúde, em 2020, mostrou que apenas 2% do orçamento em saúde vão para o quesito saúde mental. Então, a gente vai ter aí uma disparidade muito grande, já que a gente tem casos crescentes e orçamento decrescente. Como é que fica a sociedade diante desse quadro? Bom, como a nossa temática envolve espiritismo e espiritualidade, a gente vai trazer nosso diálogo para o campo do espiritismo. Para o espiritismo, a depressão jamais deve ser encarada apenas como uma doença clínica. Ela não pode ser tratada só com psicotrópicos. Já que ela vem de todo um contexto complexo, ela também precisa de um contexto para ser tratada. E precisa ser visualizado o campo do espírito, das condições espirituais, ambientais daquela pessoa. Pode ter como causa o campo biológico, a pessoa que geralmente sofre algum tipo de acidente, que desenvolve algum tipo de sequela, ela pode degenerar em uma depressão. Pode ser no campo psicológico, uma falta de alguém, a morte de alguém, um movimento de dor, um trauma não bem digerido, ele pode gerar um contexto de depressão. Um fator sociológico, você sofrer em determinado momento da sua vida, um movimento racista, um movimento de perseguição, você também pode, a partir daí, desenvolver uma característica de depressão, sociocultural e espiritual. Bom, para o espiritismo, a causa básica da depressão está no espírito, ou seja, é uma condição endógena do ser. Lembrando que todo ser que nasce, a sua vida não começa no berço e não vai se extinguir no túmulo. Nesse contexto de endógeno, a gente pode visualizar que vários irmãos, ao encarnar, trazem no seu campo do perispírito uma carga já
que se predispõe geneticamente à depressão. Muitas vezes, reencarnações tumultuosas, reencarnações onde você cometeu processos, né, de agravamento social ou individual e você não conseguiu se perdoar, ou você ainda tem sequelas desse trato da impiedade que você desenvolveu, ou que eu, ou que qualquer pessoa possa ter desenvolvido. Então, muitos de nós, ao desencarnar, já trazemos no nosso campo genético uma carga para o processo de desenvolver a depressão. Mas, além desse campo de fator endógeno, se coloca também, pela doutrina espírita, a característica do exógeno. Ou seja, um ser que hoje está com depressão, ele acaba, mediante as energias, os pensamentos, a forma de viver, emitindo pensamentos. E nós já sabemos que a emissão do pensamento é vibração. E quando você emite vibração, você atrai o mesmo quanto de vibração para você. Então, o que é que acontece? A pessoa deprimida, geralmente o nível de tristeza, de angústia, de melancolia, de sentimentos de baixa autoestima, vai atrair espíritos que estão nessa mesma condição sentimental, emocional, psicológica. Não podemos nos desapegar da verdade de que somos espíritos imortais. Nossas emoções, nosso eu não se acaba no túmulo. Nós levamos nosso contexto, nossa bagagem para o mundo espiritual. E muitos de nós não conseguimos nos apartarmos dos seres que aqui ficam. Muitos de nós ainda necessitam, após o desencarne, de manutenção de relações para com as pessoas aqui na Terra. Então, todo ser que está em depressão, a princípio, além da característica dele mesmo, que ele já traz consigo, ou geneticamente falando, ou incapacidade de lidar com as próprias emoções, com as próprias frustrações, ele acaba desenvolvendo o contexto da depressão. Mediante isso, acaba atraindo o fator exógeno, que são os outros irmãos que também estão na mesma condição que ele. Então, esse processo de depressão é um processo complexo e se o ser que está vivendo não tiver força de vontade, as condições ficam bem complexas. Aí cabe o contexto familiar ou as pessoas no ambiente para ajudar o depressivo. Conforme Francisco Cajazeira, que é médico e escritor, ele diz que a depressão é a incapacidade de trabalhar as emoções e os sentimentos. Ele narra alguns e ele intitula como a raiva, o ódio, o orgulho, o egoísmo, a vingança, a baixa autoestima. São elementos que comprometem muito a convivência do ser humano na Terra. Ele afirma ainda que as raízes mais profundas desse flagelo estão localizadas no espírito imortal. É algo que eu já falei. Que, atormentado diante das suas fragilidades, debate-se contra suas próprias imperfeições morais. Em 1753, no século XVIII, lá, quando Allan Kardec, através da sistematização da doutrina espírita, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, na instrução dos espíritos vem lá um tema que se é trabalhado, que é a melancolia. Naquele tempo se entendia essa tristeza, esse pesar, esse desânimo de vida pela melancolia. E interessante que a pergunta que o espírito que trouxe essa mensagem faz é a seguinte: sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos eleva a considerar a vida amarga? O que não seria isso? Como se fosse uma depressão, Porque a depressão é um pesar na alma. É como se a vida não tivesse mais sentido. É como se você não fizesse mais parte, não vale mais a pena, E aí
eles respondem, é que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele, reconhecendo inúteis. Esses esforços caem no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, torna-se lascivo, né? Abatido, né? Apático e aí infeliz. Então, hoje o termo depressão a gente também pode entender no passado, principalmente que a doutrina espírita traz, como melancolia, que é esse pesar da alma humana diante de dor, diante dos traumas, diante das imperfeições que carrega, diante das decepções, diante do quadro de doenças que você não tem como reverter, né? E primeiro por quê? Porque muitas das vezes nós vivemos na Terra como se fosse a primeira e a última vez, né? A gente alimenta essa ideia material, ou seja, eu vou nascer, vou estudar, vou crescer, vou produzir, vou progredir, vou evoluir, vou ter. Mas em nenhum momento a gente se treina para lembrar que eu posso adoecer, eu posso sistematizar uma doença degenerativa, eu posso passar por algum sofrimento ou um trauma, né? A gente só se prepara para ganhar, percebam, né? O mundo material nos impulsiona a só ganhar. O mundo não prepara a gente para as percas, né? E só que a gente tem se deparado com uma série de percas, né? Não só percas individuais, mas percas sociais, percas ambientais, percas financeiras, percas relacionais, né? A gente está numa fase de experimentar o que a gente pode chamar de testes, de um movimento como se fosse um movimento de dizer assim, olha, a vida não é tão material como se pensa, não se pode só sintetizar em ter coisas, em conquistar coisas, porque há um outro processo, que é o processo de autoconquista, né? De saber lidar consigo, de saber lidar por dentro, com a parte que cada um carrega. Porque se a gente parar para analisar, só temos a nós mesmos. Eu vou ser o único ser humano que vou ter que me suportar para o resto da vida, né? Qualquer pessoa que está ao meu lado pode, a qualquer momento, dizer, olha, não quero mais, vou seguir um outro caminho. Mas eu, comigo mesma, você, com você mesmo, você vai ser a única pessoa que vai estar do seu lado o tempo todo. Já pensou se você se abandona? Já pensou se você adentra esse caminho melancólico, depressivo e se abandona? Né? E você que é responsável pela sua vida, pelo seu corpo, né? Muitas vezes quem está do nosso lado, por mais que tente nos ajudar, possa ser que nós nos tornemos muito sacrificiosos para o outro, sem querer, sem se presumir nesse direito, mas muitas vezes nos tornamos. O outro pode suportar, mas também ele pode não suportar, né? Então a gente precisa também fazer essa anamnese comportamental para avaliar, né, até que ponto a gente vai deixar o eu da gente sucumbir. É algo que precisa ser pensado. E a depressão, ela se apresenta não como uma tristeza comum, passageira. Não. A tristeza faz parte da depressão. Mas nem toda tristeza é depressão. Toda depressão tem a sua cota de tristeza e melancolia, mas nem toda tristeza vai se desenvolver em um processo depressivo. Então, assim, a tristeza ela tem que se apresentar de forma permanente e progressiva e de forma profunda, ou seja, com o passar do tempo, ela vai aumentando, ela vai piorando.
e sem motivo aparente, né? Você tem noção, mas você não sabe o que é, você não tem como concretizar, né? Eu tô triste por causa disso. Não, eu tô triste por causa disso. Não, são várias questões, vários pensamentos, né, tumultuosos, turbulentos, várias percepções, né, que não necessariamente sejam verdades absolutas, podem estar baseadas e alicerçadas em verdades relativas, ou seja, a gente pensa muito, mas nem tudo que a gente pensa realmente vai se concretizar, só que a gente sofre pelo que a gente pensa, porque a gente acredita que vai acontecer, né? Então, a falta de interesse em realizar atividades cotidianas, muito desânimo, muito cansaço, sentimento de medo, de insegurança, transtorno do pânico, desesperança, desespero. A pessoa também tende a se sentir desamparado, sozinho. É como se estivesse num caminho só, que ninguém tivesse a condição de ajudá-lo, né? As ideias frequentes e desproporcionais de culpa, de baixa autoestima, sensação de inutilidade, de ruína, de fracasso, interpretação totalmente distorcida e, o pior, negativa da realidade, né? Dificuldade de concentração, raciocínio, ele fica mais lento, você tende a esquecer mais as coisas, primeiro porque não dorme bem, né? Não descansa. Diminuição do desempenho sexual, porque a libido ela tende a cair. O apetite ele pode aumentar exacerbadamente, como pode declinar exacerbadamente também. A insônia, né? Ou o despertar matinal bem precoce. Você está dormindo, 3 horas da manhã você acorda, você não consegue dormir mais, e aí você começa a pensar, e tome turbilhões de pensamentos, né? E você não consegue frear, você não consegue equilibrar, né? Você não consegue harmonizar. E aí você começa a se deparar em um abismo, né? Muita oscilação de humor, pensamentos que podem culminar em comportamentos e atos, tanto suicidas como de automutilação. Esse movimento é que é o perigoso. Então, quando você se deparar, ou eu, que serve para mim também, que há um movimento de tristeza, de isolamento, de sentimento de fracasso, é preciso frear, é preciso começar em busca de fazer movimentos que você goste, né? Sair, visitar pessoas, né? Barrar os pensamentos negativos, brigar com eles, não é isso, não vai acontecer assim, isso é coisa da minha cabeça, isso não é real, né? Então a gente tem que estar realmente treinando o nosso pensamento, né? E as causas principais intrínsecas à alma humana que podem estar alimentando a depressão, a tristeza e culpa degenerada em remorso. Então a gente entra num processo de declínio e a culpa é um dos mais fortes dentro desse campo de emoção, de sentimento. É a culpa que se degenera em remorso. A gente se sente culpada e carrega uma culpa, né? Engraçado, se a gente olha para o exemplo do Cristo em todo o movimento que ele fez de levantar o caído, ele dizia: levanta-te e anda, não voltes a pecar, né? E Chico Xavier fala, né, não podemos voltar ao passado, mudar ele, mas nós podemos fazer um novo futuro. Ou seja, está muito claro que não é para a gente guardar culpa. É nossa condição equivocar-se. Minha condição hoje de ser encarnado no planeta Terra de provas e expiações é cometer equívocos. Mesmo que eu não queira, porque não há em mim capacidade de perfeição ainda. Agora, o que a gente não pode, o que a doutrina espírita nos convida, na verdade, o que o Cristo nos convida a fazer, é dizer: olha, eu errei,
vou fazer o possível para evitar novos equívocos. Machuquei, destruí, mas a partir de agora eu tomo consciência e eu busco não praticar mais. Praticar uma coisa melhor, uma forma melhor, um tratamento melhor. Eu vou por um outro caminho. Jesus, em momento nenhum, empurrou alguém que cometeu equívoco. O paralítico, ele mandou levantar e andar. Então, se ele incentivava a gente a levantar, é porque é do nosso caminhar. Cair e levantar. Cair e levantar. Então, o remorso é ficar parado. Ficar parado não vai solucionar problema de ninguém. Não estou trazendo aqui nenhum diálogo de solucionar a vida de ninguém, meus irmãos. Até porque eu também sofro processos cíclicos, também depressivos, mas quando ele começa a se instalar, eu já tenho um alerta e eu já busco atividades que me tirem desse processo. Eu já reconheço em mim o movimento de dor. Quando eu começo a baixar, eu aí uso muito a dança, uso muito a música. E aí eu convido a vocês pensarem, refletirem um pouco nessa condição da gente se deixar descer para o abismo da depressão. Então, o coerente e o que o Jesus nos promete de melhoria para o processo evolutivo é o caminho equívoco, consciência ou conscientização, arrependimento, sim, tristeza por ter cometido equívocos, sim, mas, acima de tudo, reparação. A gente precisa reparar. Da agora em diante, fazer diferente. Mas o depressivo faz um caminho diferente. O depressivo, ele faz o quê? Ele vai para o equívoco, ele vai para a consciência, ele vai para a culpa, remorso, e aí para. Ele fixa nesse processo. Eu errei, por isso que isso aconteceu. Se fosse assim, ou se não fosse assim. Se isso tivesse ocorrido desse jeito, ou se isso não tivesse. Se eu tivesse filho, se eu tivesse casado, se eu tivesse estudado. Um monte de coisas na cabeça. E fica presa nessa relação, nesse binômio. Culpa, remorso, culpa, remorso. E a vida para. A vida para porque o psicológico não aguenta. O psicológico não aguentando, o corpo físico também decai. E não pense vocês que o mundo vai buscar você para lhe salvar do abismo que você está. O mundo não vai fazer isso. Lembrando que o mundo terreno é um mundo materialista que aplaude, gosta de brilho. O mundo material, ele não quer saber de dor. Ele quer saber de felicidade, de prazer. Então, para quem está em dor, para quem está em desalinho, é preciso buscar terapias. É preciso buscar grupos de ajuda, porque existem também os que levantam. Várias religiões, vários grupos não religiosos, vários terapeutas. Só que a gente precisa se permitir reconhecer que estamos parados, depressivos e que precisamos buscar ajuda. Não esperar que o outro nos ajude. O outro pode fazer sim um movimento de tentar lhe ajudar. Mas o esforço do outro, se você não quer, não vai adiantar nada. Então é preciso que cada um de nós tenhamos a consciência de que nós precisamos nos ajudar. Na ciência, olha que estamos no século 21. Nós já temos um ramo da ciência que estuda a influência do pensamento, das emoções no corpo físico. Isso já foi falado através da mediunidade de Chico Xavier, através do espírito de cognome André Luiz, de que o corpo físico somatiza o que a mente e as emoções, no seu turbilhão, vivenciam.
Mas hoje nós já temos a psiconeuroendocrinoimunologia, que é a parte da ciência que estuda a relação mente e corpo. E ela vem mostrando e vem provando que a vivência de emoções positivas ao longo do tempo favorece a saúde e as negativas desestabilizam o corpo. Mas isso na década lá de 40 já foi dito pela mediunidade de André Luiz. Mas como a doutrina espírita ainda é muito, infelizmente, perseguida pelos aqueles irmãos que ainda não entendem, não compreendem e acham que tudo que se fala na doutrina espírita é algo sobrenatural, somos ainda estigmatizados, né? É preciso adentrar a doutrina, é preciso ler para entender um pouco a luz que a doutrina espírita representa para a humanidade. Então, o que é que a gente começa a entender? Cientificamente falando, não é espiritualmente falando. De que cuidar das emoções, cuidar dos sentimentos é um fator para a manutenção da saúde geral do corpo. André Luiz, lá no livro Evolução em Dois Mundos, ele vai dizer que os estados da mente são projetados sobre o corpo através dos bióforos, que são unidades de forças psicossomáticas. Psicossomáticas, o que significa? Psique somado ao corpo. Então, mente joga para o corpo todo o seu campo de energia, né? E esses bióforos, eles se localizam nas mitocôndrias. As mitocôndrias é a responsável pela respiração celular. Tem uma infinitude de característica de importância, tanto no campo material do corpo, quanto no campo espiritual, né? A mente vai transmitir seus estados felizes ou infelizes a todas as células através dos bióforos que ficam dentro das mitocôndrias. Então, se você está bem, se você está irradiando calor, alegria, equilíbrio, harmonia, suas células vão estar felizes, pulando em harmonia junto com você. Mas, se você está em tempestade, em raiva, em desespero, em depressão, as faíscas destruidoras vão chegar até as células através dos bióforos. Então, a gente entende, né, porque tanta incidência de câncer, né? E observem como o câncer alcança a região do abdômen, né? Nós temos muitos casos de câncer na cabeça e pescoço, sim, mas o índice de câncer no campo do abdômen é muito elevado. Por quê? Porque é ali que se concentram as maiores emoções, né? O frio na barriga, o desespero, né? O medo, mas também a raiva, né? Então, é justamente essa região que é mais sensível e ela acaba se permitindo, né? Ser envolvida com todo esse campo de energia densa e proliferar doenças. Então, a gente precisa se aproximar da doutrina espírita no campo do conhecimento para que a gente consiga se melhorar para avançar, né? E eu digo avançar não só no contexto espiritual, não, é no contexto comportamental. A gente ser pessoa melhor para conosco. Eu não estou nem pedindo e nem estou me exigindo ser muito bom para com o outro. Eu estou querendo primeiro aprender a ser melhor comigo, respeitar as minhas células, respeitar o meu corpo, respeitar a minha saúde mental, para daí então ser uma ponte para ajudar o outro, né? Os bióforos são os portadores das características das células. Se vocês observarem aí, eu trouxe uma imagem de uma célula. Quando estudava biologia, eu era apaixonada, porque eu não entendia como é que um negócio tão pequenininho podia ter uma complexidade tão grande dentro dela.
né? E dentro dela tem as mitocôndrias. E dentro das mitocôndrias vão lá os bióforos. Então, a imagem que deve estar passando aí para vocês é as mitocôndrias, que parecem uns caroçozinhos de feijão, marronzinho, né? Tem 2 fechadinhas, 3 fechadas e algumas abertas. Dentro dessas mitocôndrias estão lá os bióforos. E é dentro da mitocôndria que a gente vai receber a carga energética do nosso pensamento e das nossas emoções, né? E ela tem uma carga de energia muito grande. São as mitocôndrias que fazem todo o processo de respiração celular. Ou seja, a respiração celular é que mantém a célula viva, né? E são elas, as mitocôndrias, que são reconhecidas como acumuladores de energia espiritual. Isso dito por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Elas projetam sobre as células os estados mentais do espírito. Olha que fantástico. Cada complexo de mitocôndrias dentro das células, elas são os acumuladores de energia. Então, como você está, como você se sente, vai irradiar pelo seu corpo todo. É por isso que hoje já se sabe que quando você está muito tenso, muito nervoso, você joga adrenalina, o estresse joga adrenalina no sangue. As suprarrenais entram em ação. Isso gera o quê? Sobrecarga no sistema circulatório. As artérias ficam bem mais estreitas, só que o fluxo sanguíneo muito intenso. Isso pode gerar infarto do miocárdio. Então, as nossas emoções são muito perigosas, nossos pensamentos também. Então, é preciso deixar de cuidar da vida alheia, se preocupar com os sentimentos alheios, para cuidar dos nossos sentimentos e das nossas emoções. A terapêutica espírita, né, que é o grande foco da palestra, vai trazer algumas verdades para quem aceita. Logicamente, tem pessoas que não aceitam a terapêutica espírita e a gente tem que acatar, isso é fato, é da vida. Ninguém está no planeta Terra para aceitar religião ou doutrina religiosa de qualquer outra pessoa, mas a doutrina espírita traz uma terapêutica, né? E eu relaciono aqui algumas das terapêuticas espíritas. Primeiro, a terapêutica espírita, ela traz a certeza de que nós todos somos seres eternos. Se nós somos seres eternos, estar aqui e agora não vai significar deixar de existir depois daqui. Então a gente precisa parar de usar a sazonalidade. O que eu quero falar? Eu quero dizer que nós somos atemporais. Nós somos atemporais. Jesus é atemporal. A palavra dele, os exemplos dele, atemporal. Porque estão daquela época até hoje. Nós já estivemos aqui daquela época e estamos até hoje. Então não é esse corpo aqui que me define. Essa é uma encarnação para mim muito séria. Eu já tenho consciência disso. Eu, como Elimara, tenho consciência de que essa encarnação é uma encarnação que ou vai ou racha. Eu preciso fazer uma decisão de seguir o Cristo, de decidir por Ele, pelo exemplo dele, ou não. E para vários de nós, a gente está nesse limiar consciencial, de expansão da consciência, né? Mas a gente não pode seguir o Cristo de forma alienada. Aceitei a Cristo, estou salvo. Epa! Não. Aceitar o Cristo é, antes de tudo, ter consciência de que somos seres eternos. E como somos seres eternos, nós precisamos trabalhar com alto amor, com alto perdão, a autocompaixão. Outro processo que vem com a terapêutica espírita, a reforma íntima. Eu cresci ouvindo isso, mas eu não entendi o que era isso. Reforma íntima, reforma íntima. Com o tempo é que eu vim entender o que era reforma íntima. É o autoconhecimento, né? Entender por que eu reajo mais do que o que eu ajo em determinados momentos. Entender por que eu tenho sentimento A, B ou C. Entender por que eu me relaciono assim, eu me relaciono assado com o mundo, com as pessoas, né? Tentar entender o que é que está na minha consciência, como também o que está alimentando, né,
movimento de inconsciente, porque nós sabemos que a gente só tem 5% de clareza, né, de consciência, 95% está bem escondido no inconsciente, e lá vai trauma, e lá vai déficits, e vai N coisas, que a gente reage o tempo todo sem ter consciência. Então, a reforma íntima é essa proposta, de parar um pouco, de olhar para o seu comportamento, cada um olhando para o seu, ninguém olhando para o do outro. Não é a proposta do Cristo. A proposta do Cristo é cada um olhar, cuidar de si para ajudar o outro, né? Uma outra terapêutica espírita para o trabalho da depressão, para o tratamento da depressão, é a fluidoterapia. E a fluidoterapia a gente entende como passes, né? E a água fluidificada, né? Muita gente chama de água magnetizada. Mas a fluidoterapia vai ajudar você a sair de um quanto de vibração. Vai restabelecer mais equilíbrio, mais harmonia mental e física, orgânica, né? Uma outra terapêutica seria a participação de estudos e da doutrinária, né? Quanto mais você vai ouvindo, estudando, percebendo, você vai tomando consciência dos seus equívocos. Pô, eu estou num lugar que não é o melhor para mim. Não é o melhor para mim e eu tenho que me movimentar. Então isso é ter expansão da consciência. A doutrina espírita ajuda nisso, muito. Outra terapêutica seria o tratamento espiritual através da desobsessão. Lembrando que a obsessão pode ser de você para com você, ou de outrem para com você, ou de você para com outrem. Então, o tratamento espiritual, focando na desobsessão, conscientizando os irmãos que já partiram, né, para seguirem o caminho deles, se desapegarem dos vícios, dos sentimentos ruins, negativos, né, ajudar quem já partiu para seguir o caminho, que muitas vezes está do nosso lado, está apegado a gente, achando que está nos ajudando, mas está atrapalhando. A visualização terapêutica, tão falada por Divaldo Franco, trazida pela nossa irmã Joana de Ângeles, né? Tem vários no canal da Mansão do Caminho, no YouTube, tem várias visualizações terapêuticas com Divaldo Franco, ajudam muito, né? A oração, a vigilância, orai e vigiai, que a doutrina espírita fala muito sobre isso, orai e vigiai, e foi aconselhada pelo Cristo. Então, assim, o espiritismo, ele traz uma nuance de fatores que podem ajudar o ser a vencer a depressão, né? A principal é saber que somos seres imortais e não estamos só. A gente não está só porque estamos sempre sendo protegidos, amados, por quem nos ama, por quem nos acolhe. Mas também não podemos esquecer que os nossos irmãos desencarnados, que não se afinizam conosco, ao ver a gente baixar a cabeça, se aproximam para dar uma empurrada para a gente baixar mais ainda. Então a gente tem que ter bastante consciência de que somos eternos, que já estivemos aqui, não é a primeira e nem será a última. Portanto, já cometemos equívocos, já comprometemos vida de outrem, e a gente precisa ter consciência disso e parar de se sentir vítima, parar de se sentir o pobre coitado ou a pobre coitada. Somos realmente seres com dificuldades de relacionamento, com dificuldades de aceitação, né? E a gente precisa entender que isso é nosso e que a gente precisa fazer uma leitura sobre isso de forma tranquila, consciente, sem se violentar, sem se machucar, porque a proposta não é essa, né? E aí a reforma íntima vem com uma mão, uma luva, né, para mostrar que existe um caminho sim, devagar e sempre, porque a evolução é constante, né? A gente precisa continuar caminhando. Ficar no remorso, na culpa, não vai resolver absolutamente nada. E aí eu trago o outro campo, que é o campo da espiritualidade. Lembrando a vocês que estão aí assistindo que espiritismo não tem nada a ver com espiritualidade, né? A pessoa que
não tem religião nenhuma, pode ter um nível de espiritualidade elevadíssimo. E eu posso ter pessoas que têm uma religião e que não têm nem noção do que é espiritualidade. Então, a espiritualidade é o encontro de você com você mesmo. É o encontro de você em busca do divino. Né? Se para você o divino está na natureza, é o encontro, é o andar na natureza por você. Se você acha que o encontro com o divino é ver um pôr do sol, vá ver um pôr do sol. Se você acha que o divino é cuidar de planta, vá cuidar de planta. Né? Isso é o seu entrosamento com o Deus interior. É a sua identidade. E aí você precisa, se você tem identidade com a lua, vá apreciar a lua. Né? Vá se conectar com aquela energia. Porque tudo isso está num campo da divindade. E esse campo da divindade, nós compomos eles. E a gente precisa se conectar para se sentir inteiro, inteira. Para a gente não ficar em frangalhos, desfragmentado. Porque a depressão é a desfragmentação. A gente separa o corpo da mente. A mente foge a galope e o corpo fica abandonado. Isso é um processo de depressão. E é justamente o inverso que a gente tem que fazer. A gente tem que procurar elementos que volte a nos unir a nós mesmos. Enquanto estivermos encarnados, temos um corpo. E a gente precisa cuidar do corpo. Mas a gente precisa cuidar da mente. Então, a desfragmentação é queda. Né? E aí a espiritualidade vai trazer também o autoconhecimento, né, como uma das terapêuticas, vai trazer a meditação, vai trazer atividades corporais, se você gosta de academia, no campo da musculação, do pilates, corrida, ciclismo, patinação, natação, caminhada, não importa. Né? O que você se sente bem na atividade corporal, vá fazer. É o seu encontro com você mesmo. E quando você busca encontrar-se, você está buscando o divino. Porque você é a centelha do divino. O contato com a natureza, o banho de sol, hoje com a pandemia, hoje não, né? Nós já passamos o grande movimento da pandemia. Hoje, na pós-pandemia, graças a Deus, a gente já sabe que a vitamina D, ela ajuda no aumento da imunidade do corpo. E a vitamina D é produzida através de um banho de sol. E se você olha os movimentos da planta, né, você pode botar uma planta em qualquer lugar, ela vai em busca da luz do sol. Ela se entorta toda, mas ela vai lá, em busca da luz do sol. O animal, quando está doente, ele vai para tomar um solzinho. Né? Parece que há uma inteligência em busca da luz. Por mais primária que ela seja, mas há, né, no reino vegetal, no reino animal, no reino humano. Então a gente não pode se desconectar da natureza. Um banho de sol, um banho de cachoeira, um banho de rio, um banho de mar, caminhadas em parques, nos jardins, né? Fora hoje que a gente tem as PICs, né? As práticas integrativas complementares em saúde. Aqui não se fala em parar de tomar medicação, você tem que tomar sua medicação se você precisa. Você precisa ir para a psiquiatria? Precisa ir para a psicóloga? Precisa. Porque a medicação é fruto do estudo humano. É divino. É resultado de esforço, de trabalho, de dedicação. Isso é evolução. Ninguém tem que se afastar de medicação. Agora, nós precisamos entender que a medicação deve ter um prazo de uso. E nesse prazo de uso, a gente tem que o quê? Complementar. Várias práticas integrativas estão aí para a humanidade usufruir. Nós temos a aromaterapia, que eu particularmente sou fascinada, através de óleos essenciais ou extratos de planta, através do olfato, a gente consegue acionar o cérebro límbico e a gente consegue reativar emoções melhores, acalmar, relaxar, harmonizar, se tranquilizar. Nós também temos a bioenergética
com movimentos corporais e respiratórios que podem trabalhar questões traumáticas que estão lá presas no músculo, no corpo. Então a bioenergética é um fator, um elemento, uma terapêutica maravilhosa também. A constelação familiar, que muitos falam de constelação sistêmica, que pode ser a nível grupal, a nível individual, pode ser com elementos como cavalos, com bonecos, pode ser na modalidade presencial ou à distância. Fantástica a constelação familiar, meus irmãos. Vocês não têm noção de quanto essa terapêutica cura. A gente tem o Reiki, também conhecido por imposição de mãos, mas é uma terapêutica que vem do Japão e que vai trabalhar no reabastecimento, realinhamento e harmonização dos centros de energia do corpo, como também são chamados de chakras. São os pontos que o corpo recebe o alimento energético, o éter. A gente não vê, mas o mundo extrafísico, ele existe, está paralelo o tempo todo ao nosso lado, vivendo e convivendo, trocando todas as informações necessárias para cada um de nós. Tem também a cromoterapia, e olha que tudo isso não é estudo atual, não. Estudo de muito tempo atrás, mas que foram, eliminados, escondidos pela medicina imediatista. Eu não estou falando que a medicina imediatista é ruim. Não. É ela que busca medicação, que faz estudos farmacêuticos em busca de cura de doenças. Mas não podemos só usar mais a medicina que trabalha em cima só da consequência. Nós precisamos, em par e passo, a medicina alopata ou a medicina imediatista, trabalharmos com a medicina naturalista. Por que não? Por que não buscarmos elementos de cura que vão em busca da raiz do problema, da causa? Né? Então, a cromoterapia é fantástica. Você pode usar no seu banheiro, né? Trocar a luz que está no banheiro, ou se você tiver luminária em cima do chuveiro. Você pode usar no seu quarto uma luminária em cima da sua bancada. Você pode usar a cor verde, que é uma cor que ajuda muito a trabalhar a energia da cura. Para o depressivo é excelente. Tem também o lilás, que ajuda muito no controle da tristeza, da depressão. Roupas que você possa usar amarelo, em tom mais forte, que lhe dê mais alegria de viver. O amarelo, o laranja, por que não o vermelho também, né? A homeopatia, que cura pelo semelhante, pela dinamização de substâncias. Ou seja, quando eu falo homeopatia cura pelo semelhante, é porque ela busca na natureza os elementos químicos que provocam as mesmas sensações, as mesmas condições que a doença que você, né, está desenvolvendo, dor de cabeça ou a gripe. Então, pela dinamização das substâncias, ela vai encontrar um ponto de equilíbrio para, ao você tomar, a doença ou as consequências, os sintomas da doença, elas venham a diminuir. Nós temos a biodança, hoje muito falada, muitos grupos estão trabalhando com a biodança. Nós temos a dança circular, também hoje muito bem conceituada, como também a dança terapia. Você pode estar em casa, botar uma música que você goste, que lá no tempo que você estava muito bem, de suas conquistas, das suas fantasias, dos seus sonhos, põe uma música, vai dançar, movimenta o corpo. Você precisa lembrar que você está em um corpo, que você tem um corpo, que você precisa cuidar desse corpo, né? A yoga, a acupuntura, a musicoterapia. Como é bom ouvir uma música.
e música que se gosta. É fantástico. A gente fica bem com a gente mesmo, né? A gente fica muito bem com a gente mesmo. E para finalizar esse nosso diálogo, eu vou trazer aqui três falas de Chico Xavier, né? Que faz a gente pensar um pouco, né? Quando ele fala da questão do desânimo, da tristeza, da melancolia. Ele diz: meus irmãos, quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. E ele fala: o problema do homem é seu excessivo apego ao que é transitório. Sem dúvida, ele deveria olhar mais para dentro de si, né, do que para o espelho. Então, nossa grande dor é viver preocupado com o que a gente mostra, com o que a gente tem, com o que a gente aparentemente conquistou, só que a gente esquece de olhar para si, né? Falta para o homem desenvolver o sentido da eternidade. E ele diz mais: o Espiritismo é, antes de tudo, o processo libertador de consciência, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Então, a gente entende, né, que a doutrina espírita ela vai trazer um movimento de expansão de compreender que a gente não é só a matéria, que a gente é muito mais do que isso aqui. E a gente vai levar para onde a gente for toda essa vibração que a gente sente. Então, curar hoje o que dói é a proposta do Cristo. Para depois que você curar, levantar e voltar a andar, sem deixar ficar caído. Porque, como diz São Francisco de Assis, apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras ao redor. E que Jesus esteja conosco e que Ele nos ilumine, porque nós todos somos equivocados com as nossas ilusões, com a nossa ignorância, com a nossa falta de fé e com a nossa falta de perseverança. Mas, como Ele sabe que estamos em um processo de aprendizado, que Ele permita novos aprendizados dia após dia a cada alma encarnada na Terra. E que Ele nos oriente a seguir sempre o seu bom exemplo. Que Jesus esteja contigo, comigo e com a humanidade. Que Jesus esteja entre nós. Muita paz, muita luz para cada um.